paz, queridos. Boa noite para você que está entrando aí na nossa live ao vivo. Seja muito bem-vindo, você e a sua família, né? Quero te convidar, você que já está entrando, a já fazer a sua sala de vídeo, compartilhar o link dessa publicação para que esse debate, né, esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje venha alcançar vidas, né? Vidas que estão precisando realmente ouvir aquilo que vai ser dito aqui, né? Ou talvez até mesmo para a sua vida, né? Então você que está entrando, seja muito bem-vindo. Amém, aleluias. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Amém, família de Deus, nossos convidados, amigos, todos aqueles que estão nos acompanhando. Seja bem-vindo, amém? Honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, queridos. Sentimos muito felizes por vocês que estão aí nos assistindo, participando conosco, aprendendo junto conosco, caminhando junto conosco. Que o Senhor possa estar dando esclarecimento às suas dúvidas, não através de pensamentos humanos, mas que o próprio Espírito Santo possa fazer com que cada um entenda e compreenda a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, amém? Eu queria começar nessa noite com um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa do trabalho. Porquanto, se um cair, o outro levantará o seu companheiro, mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude e a se erguer. Então a palavra do Senhor para nós nessa noite é: não ande sozinho, não caminhe sozinho, amém? Mesmo porque Jesus já deixou bem claro, até a vinda dele, né, o retorno dele, o mundo jaz no maligno. Então ande junto, né? Seja um com o outro, ore junto, caminhe junto, viva junto. Confie na sua família, confie no seu cônjuge, confie nos seus filhos, nos seus pais, confie nos seus amigos. Não ande sozinho, não guerreie sozinho. Seja um com todos, para que todos sejam um com você também. Amém? Amém, aleluias. Queridos, hoje, né, vamos para mais um bate-papo, só que hoje vai ser um pouco diferente do que nós estamos acostumados a divulgar, tá? Hoje está aberto somente para comentários na live, tá? Por quê? Não perguntas hoje, porque a partir de semana que vem nós já vamos estar com outro bate-papo entre mulheres, né? Então, assim, por que a gente está pedindo hoje para vocês não postarem as perguntas? Porque nós já temos perguntas de semana passada que não foram respondidas e hoje serão respondidas. Em nome de Jesus, todas nós cremos. Mas, se a gente não conseguir, a gente vai estar procurando as pessoas para estar respondendo-as, né, no privado, esclarecendo as dúvidas delas, mas hoje não está aberto a perguntas, apenas comentários. Então, você fique à vontade aí, que está nos assistindo, e que essas perguntas aqui venham sanar todas as suas dúvidas. Amém? Então, vamos lá, rapazes? Amém. Amém? Animados? Eu sou muito quietinho, muito caladinho. Então vamos lá. Queridos, nós recebemos uma pergunta dizendo o seguinte: é sábio que as mulheres edificam lá, a casa, certo? Então, como exercer a sabedoria para ter um relacionamento estruturado, com respeito, seguindo firme na fé? Tenho tentado fazer mudanças no meu relacionamento, mesmo sem a certeza se está certo ou não. Estamos vivendo tanta violência entre casais. Como podemos melhorar pelos mandamentos do Senhor? Não falo por mim, mas por muitas mulheres. Entenderam a pergunta? Entenderam? Vou ler de todos, pode ser? Então vamos lá. É sábio que as mulheres edificam lá, na casa. Então, como posso exercer a sabedoria para ter um relacionamento estruturado?
com respeito, segundo firme na fé. Tenho feito mudanças no meu relacionamento, mesmo sem a certeza que está certo. Estamos vendo tanta violência entre casais. Como podemos melhorar pelos mandamentos do Senhor? Não falo por mim, mas por muitas mulheres. Bom, essa pergunta é muito genérica, muito aberta. Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Nós temos que ter em mente da seguinte maneira: o casal é cristão? A primeira pergunta é essa. Porque a base do casamento cristão é Deus, e não tem como explicar de outra maneira. Então, se Deus está na base do casamento, tudo direcionado pela Bíblia, tudo indo de acordo com o que a Bíblia ordena, Deus vai trabalhando e fazendo acontecer. O casal, um é cristão, o outro não é outro tipo de problema. Os dois são cristãos, não seguem a Bíblia, aí é outro problema. Então, é uma pergunta muito aberta nesse ponto. Mas seguindo, imaginando que seja um casal cristão, a primeira base é o homem cabeça, mulher segue o homem, os filhos seguem a mulher e o marido. Colocando isso no princípio, aí parte de eu tenho que me preocupar em fazer aquilo que Deus manda. Eu não posso cobrar do outro, porque Deus cobra através das minhas orações. Então eu oro, Deus cobra. Lógico que a gente não vai ficar mudo, você tem que conversar, né? Colocar as coisas, sem discussões, sem brigas, mas colocar os pontos, mas buscar o Senhor e direcionar, né, o cônjuge, né, de tal maneira que ele viva a palavra. E ao mesmo tempo, deixar Deus trabalhar, sem cobrança, sem brigas, sem discussões. Então, se seguirmos esse princípio, deixando Deus trabalhar, tudo vai correr bem. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano ou anos. Tudo dentro da vontade do Senhor é consertado. Isso de uma maneira mais genérica. Bem, completando o que o pastor Romanes falou, em relação até mesmo à submissão, nós podemos ver que esse questionamento foi feito às vezes por uma mulher, e querendo saber como se portar dentro do casamento, uma vez que realmente, hoje em dia, hoje eu estava até assistindo uma documentação no jornal, que o índice de divórcio aumentou muito, porque os casais estão mais dentro de casa. Então o índice de divórcio aumentou muito. Por quê? Pelo convívio dentro de casa. Não estão sabendo ter um relacionamento sadio. Então o que acontece? Quando nós entramos na parte da submissão, da submissão da mulher em relação ao homem, muitas vezes é muito mal interpretado o que é a submissão. A submissão é porque quer dizer que o marido manda na mulher e a mulher obedece? Um manda e o outro obedece? Não, pelo contrário. A palavra nos diz claramente como funciona a submissão. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, o homem se torna o cabeça da mulher. Então, é algo de hierarquia. E a hierarquia colocada aqui não é uma hierarquia que traz jugo, que traz peso. Pelo contrário, é uma hierarquia que traz amor. De que forma? O maior sempre amando e protegendo o menor. Essa é a submissão, Deus é o quê? Cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e a igreja, e o marido é o cabeça da esposa. Então, qual é a submissão que a mulher deve ter para com o marido? Da mesma forma que Cristo amou a sua igreja a ponto de se entregar por ela, o marido deve amar a sua esposa a ponto de se entregar por ela. E nós que estamos submissos, nós como igreja que somos submissos a Cristo, nós não sentimos nenhum peso de jugo, nenhum peso de fardo sobre nós, de nós sermos submissos a Cristo. Pelo contrário, é um amor tão grande que nós nos sentimos protegidos. E
Qual é a confusão hoje em dia? Quando se fala em submissão, tanto o homem, tanto a mulher, eles não vão olhar dentro da palavra o que significa, mas pelo contrário, eu não vou ser submisso ao meu marido. Então, aí está, muitos problemas estão vinculados a isso. Por quê? Quando fala em submissão, o homem acha que manda, e a mulher acha que é para ser mandada. Pelo contrário, quando há submissão, automaticamente cada um sabe o seu lugar no relacionamento. Lembra quando nós, no início do nosso debate, nós falamos que o relacionamento, juntamente com a hierarquia, é você saber onde você encaixa nessa engrenagem aí. Quando a mulher sabe o seu papel dentro da sua casa, o homem sabe o papel dentro da sua casa, aí a mulher começa a edificar a casa e o homem começa a abençoar a sua família. A mulher sabe edificar a sua casa, por quê? Porque ela sabe o seu lugar, ela sabe o que tem que fazer. Os dois tendo entendimento, né, pastor? Os dois tendo entendimento, vai dar tudo certo, né? Mas agora o marido fala A, a mulher entende B, aí vai dar C, aí dá problema, bem? Então vocês entenderam, né? Tem que saber cada um o seu lugar. O pastor falou. Amém? Dando continuidade. E a amizade? Qual é a verdadeira amizade? Ela se baseia no sentimento, no afeto, mas para ser sólida, qual seria o melhor caminho? A gente tem recebido muitas perguntas a respeito de amizades, né? Amizades conforme o coração de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus. Os fundamentos de uma amizade sólidas, baseadas na palavra. Olha, eu vejo a questão da amizade, eu acho que a amizade você nunca consegue encher uma mão de amigos. Quantos amigos você tem? Aí eu tenho um, não. Amigo, você tem no máximo 2 ou 3, né? Colegas você tem muitos, mas amigos, a palavra nos diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos, não é isso? E dentro da palavra nós vemos uma história de amizade muito grande entre Jonathan e Davi, né? O filho primogênito de Saul com o rei Davi. Ali havia uma amizade uma amizade de cumplicidade um para com o outro. Como nós vamos saber quem são os nossos amigos? Muitas vezes a gente vê que amigo é sempre aquele que dá um tapinha nas costas, amigo é sempre aquele que concorda com tudo. Não, pelo contrário. Amigo é aquele que vai apontar os seus erros, ele conhece as suas qualidades, mas ele, por conhecer as suas qualidades, ele nunca vai deixar de apontar os seus erros. O seu verdadeiro amigo é aquele que, quando ele vê que você vai fazer algo de errado, ele vai discordar de você, ele vai brigar com você. Esse é o seu verdadeiro amigo, sabe? A amizade verdadeira, queridos, é aquela onde há uma cumplicidade. Uma cumplicidade de quê? De você cobertar o que eu estou fazendo? Não. É uma cumplicidade de pensamentos, é uma cumplicidade do dividir a sua vida com o seu amigo, dividir os seus planos, sonhos com o seu amigo, mas também é aquele que, quando você está passando por um momento difícil, aí você pensa, Pai, Filho, Espírito Santo. Se você for casado, a sua esposa e o seu amigo, aquele que você pode abrir algo com ele, pode conversar algo com ele, pode confiar nele, entendeu? Nós vemos amizades o seguinte, cara, eu sou casado, eu conheci uma menina, e o que você acha que eu faço? Aí seu amigo fala assim, vai lá, não tem ninguém vendo mesmo. Cara, isso não é seu amigo não, foge dele. Seu amigo é aquele que vai apontar o dedo para você, cria vergonha nessa cara sua, rapaz. Você é casado, você não pode fazer isso não. Se você fizer isso, eu conto para sua mulher.
esse é seu amigo. E chama atenção, né, pastor? Que chama a sua atenção. Fala, se ele você te resguarda, ele te guarda. Sabe por quê? Porque se você cair, se você chorar, se você sangrar, o seu amigo vai chorar, cair e sangrar com você. Ele te alerta até pelo momento. Não faça Verdade, isso, que verdade. depois você vai se arrepender. E depois que o arrependimento vem, não tem como voltar atrás. Aí você já pode ter perdido a esposa, pode ter perdido o próprio marido, e não tem como. Então, eu classifico a amizade dessa forma. Uma amizade, biblicamente falando, dentro da palavra, é aquela amizade que faz de tudo para que você não saia dos caminhos do Senhor. Esse é seu verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que faz de tudo para que você não saia da presença do Senhor. Ainda que o que ele te fala, que venha te falar, venha trazer dor, venha machucar, mas esse se revela o seu amigo. Pode ter outras visões, né, diferentes, mas é uma opinião minha com a amizade. Pastor, tem muitos amigos, mas vocês poderiam me falar uma passagem da Bíblia que fala entre relacionamento entre amigos? Biblicamente. Davi e Jonas. Então você segue aí o que o pastor disse, Davi e Jonas. Depois. Vou até olhar aqui. Acho que 1 Samuel. Pode falando. Para você ficar ligado, que às vezes você fala, é difícil de encontrar, né? Às vezes não consegue localizar, ter essa visão, né, de amizade biblicamente dita na Bíblia. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta para os pastores, né? Porque muitas das vezes nós buscamos muitas amizades, características nas pessoas, mas nós temos que também nos lembrar que nós temos o Espírito Santo como nosso melhor amigo, né? É muito engraçado isso. Quando eu recebi achei interessante essa pergunta, porque por muito tempo, né, assim, na minha adolescência, né, quando eu era mais nova, eu sempre buscava isso, sempre buscava ter amizades, me sentir verdadeiramente amiga de uma pessoa. E às vezes isso para mim era muito difícil, porque eu não, como é que eu posso dizer? Não sou uma pessoa assim muito fácil de lidar, né? Então, e de aceitar as pessoas ao meu redor como verdadeiramente amigas. E por muitos anos eu orava isso a Deus. Eu falava, Deus, me dá um amigo segundo o teu coração. E eu me lembrei disso hoje, quando, né, a gente estava revisando as perguntas, e um dos devocionais dessa semana foi realmente falando sobre o melhor amigo. E quando eu estava lendo o devocional, o Espírito Santo me veio à memória. E ele falou, olha, eu sou o seu melhor amigo. Eu sou aquele que realmente você pode contar tudo. E não é igual o pastor Rodrigo falou, né? Mas ele falou de imagem de uma pessoa, né? De um amigo que realmente fala a verdade. Por muito tempo eu buscava isso nas pessoas. Até realmente o Espírito Santo testificar no meu coração, olha, primeiro você precisa de me reconhecer como seu melhor amigo. E o restante eu irei fazendo depois. As pessoas eu enviarei posteriormente. Muitas das vezes nós procuramos muitas coisas nas pessoas, sendo que o que nós encontramos verdadeiramente está no Senhor, está na palavra do Senhor. É buscando, é no secreto. O Senhor tem falado isso muito ao meu coração. Que a gente tem que buscar muito no secreto a intimidade, né? A intimidade de realmente conhecer. Eu estava escutando uma música sobre ele, da Amanda Rodrigues. Você que não está nos assistindo, depois vocês colocam lá no YouTube. E fala exatamente sobre isso, que nós temos que viver Jesus. E quando nós vivermos Jesus, a gente vai reconhecer essa amizade do Espírito Santo, que Ele é o nosso melhor amigo. Que antes de buscarmos as nossas expectativas nos seres humanos, nós vamos buscar no Senhor, porque Ele nos satisfaz. Amém. 1 Samuel capítulo 20, a partir do versículo 12. Você pode começar a ler a partir do 20, mas mais explicitamente aqui, a partir do versículo 12, começa
a falar do sentimento de Jonathan com Davi, do sentimento de proteção, do sentimento de amor, de cuidado de um para com o outro. Tá? Então, 1 Samuel capítulo 20, a partir do versículo 12. Amém? Depois, se você tiver curiosidade, dá uma lida aí. O pastor Vilmar também mandou uma mensagem para a gente, falou que 1 Samuel 18 também. Tá? Então, para você que está nos assistindo, depois na sua casa, o seu momento, 1 Samuel 18, dá uma lida nessa história, né, que nós venhamos buscar verdadeiramente a amizade segundo os princípios do Senhor. Amém? Outra pergunta, ou alguém quer complementar mais sobre essa questão da amizade? Gente, vocês são muito caladinhos, vocês também aí que estão assistindo, ó. Vocês estão muito caladinhos. O que está acontecendo? Vamos comentar? Por mais que hoje, né, infelizmente, não vai dar para fazer perguntas. Infelizmente não, felizmente, porque semana que vem tem mais. Mas vamos falar dos seus comentários aí sobre a amizade. O que vocês têm a dizer referente à amizade? Amém? Vamos lá. Quais os pós e os contras entre amizades entre uma pessoa casada e solteira? Legal. Prós e contras. Podemos enumerar vários, mas vamos colocar um pouquinho para não ficar muito longo. Primeiro, que uma pessoa casada, a visão dela de mundo, ela tem que ter o seguinte: as pessoas costumam casar e achar que casamento é gaiola. Não é gaiola. Não é prisão. Casamento é uma liberdade para com o outro com quem você casou. Então, automaticamente, essa liberdade, ela exige um certo compromisso maior. Não tem essa de eu vou sair, não tem hora para chegar. Eu vou ali, não sabe para onde vai. Não existe mais isso. Porque existe alguém que casou com você que vamos colocar num ditado popular, é a sua metade, né, que você deve o favor, você deve o compromisso de explicações. E quando você começa, o problema não é ter amizades solteiros e casados. Não tem problema em você ser amigo de alguém, de um casado ser amigo de alguém solteiro e o solteiro ser amigo de casado. Não é problema. O problema é quando você começa a andar, o casado começa a andar como solteiro e o solteiro começa a andar como casado. Se o solteiro começa a andar como casado, ele se fecha. Se o casado começa a andar como solteiro, ele se abre demais. E isso é um problema, né? Mas a amizade de confessar, de falar os problemas, você tem que ter na mente o seguinte: aquela pessoa é amiga verdadeira, ou seja, ela é solteira, eu sou casado. Se eu contar um problema sobre o meu casamento, ela vai saber me aconselhar dentro do casamento? Isso tem que ter na cabeça. Porque às vezes a pessoa diz: não, eu não posso ser amiga que é solteiro porque eu sou casado. Não tem isso. Você tem que saber se a pessoa tem essa maturidade para acompanhar você no seu casamento. E o casado é a mesma maneira. Aquela pessoa que é minha amiga, ela consegue me acompanhar no casamento? Eu consigo dar a ela uma sabedoria, uma resposta para tudo, ela sendo solteira? Ou eu vou querer colocar o meu casamento em cima da vida dela? Prender aquela pessoa, né? Então, qual que é a visão de pós e contra? A maturidade. Eu preciso saber que aquela pessoa tem maturidade para me acompanhar. Eu tenho que saber se eu tenho maturidade para aconselhar aquela pessoa que é solteira. Porque o solteiro tem uma liberdade totalmente avulsa ao casado, né? O compromisso dele, se tiver os pais, com os pais. Se a pessoa mora sozinha, por exemplo, qual é o compromisso dela? Com ela mesma. Então ela faz o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Ela não tem que dar satisfações para ninguém. O casado tem que dar satisfações. O casado é obrigatório dar satisfações à esposa. A esposa é obrigatória dar satisfações ao marido, né? Ela não vai sair contando para a amiga como é o relacionamento dela íntimo numa cama. Imagina. Aí ela conta para a amiga começa a desejar o marido, é um problema. Mesma maneira o homem começa a contar como é a esposa dele. Os homens vão ficar doidos com a esposa. Então existe um limite nisso aí que tem que ser preservado, né? Até onde eu posso ser amigo das pessoas, até onde eu posso falar, até onde eu posso confiar o meu segredo, né? Mas pode ser amigo? Pode. Mas existe um limite, existe uma linha tênue que pode se arrebentar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Até mesmo da questão, porque eu vejo que a amizade, ela é uma via de mão dupla. Sim. E é uma questão de espelho, né? Tem tantos amigos que se tornam tão amigos que pegam características um do outro, pegam jeitos um do outro. E, por exemplo,
eu sou casado e o pastor Normandes é solteiro. Eu vou ter conversa com o pastor Normandes. Que tipo de conversa que nós vamos ter? Eu não posso falar de coisas de casado com o pastor Normandes, de alguma forma. Por quê? Porque o que eu falar com o pastor Normandes pode fazer com que amanhã ele saia correndo para casar, ou então ele fala assim: eu nunca quero casar na minha vida. Eu nunca vou querer casar na minha vida. Nossa, o boleto está vencendo, tem que pagar a escola do menino, tem que fazer mais não sei o quê. Aí, mas vida de casado é assim? Vida de casado tem responsabilidades. Não, tem que ir embora porque a minha esposa está me chamando. Tem que ir embora porque a esposa está me esperando. E um homem casado também não pode querer acompanhar o solteiro em tudo que ele faz, né, minha esposa já me ligou aqui umas 4 vezes e agora e tal, ao casado, o solteiro fica assim: não, isso, eu não quero isso então não, hein? Aí tem esse risco. E também corre o risco do seguinte: o casado andando muito com o solteiro, e o solteiro falou assim: nossa, semana que vem eu vou sair para pescar com os meninos para tal lugar. Estou falando de amizades cristãs, viu, queridos? Não estou falando de amizade do mundo, não. Porque se fosse amizade do mundo, eu vou desenhar para você aqui também como seria. Como seria? Nossa, ontem eu fui para a balada, eu fiquei com 4 lá ontem. Ao casado começa a olhar e diz: nossa, eu só estou com uma lá em casa e ela só dorme. Nossa, mas é mesmo, velho? Mas que balada que você vai? Não conheço nenhuma, queridos. Vou lá no Roça. É mesmo, mas você vai assim, velho? E amanhã o que você vai fazer? Amanhã eu vou em outra. É mesmo. Aí você começa, aí o casado começa a pensar: puxa vida, estou pagando conta, estou fazendo isso, fazendo aquilo outro, o cara está novo, bonito. Começa a ter saudade de uma vida de pecado. Entendeu? Então, é muito importante você ser vigilante. Às vezes a amizade, ela vai se tornar uma aparência do mal. E a palavra nos diz o quê? Fugir da aparência do mal, né? Então, tem certo tipo de amizade solteira que é melhor você dar uma querendo ou não, pode ser até a amizade própria mesmo, mas a gente dá uma afastada, porque um homem casado com solteiro no mundo não dá, querido. Não dá, vai dar errado. Vai dar errado. São pensamentos diferentes, e não só pensamentos, são realidades diferentes. O solteiro é muito difícil, dependendo da situação, se ele não tiver uma convicção mesmo de casamento, ele querer casar por ouvir um casado falar. Mas por outro lado, um casado querer viver a vida de um solteiro por ele ouvir falar é muito mais fácil. Igual aquela questão do julgo desigual. A moça, ou melhor, o rapaz é evangélico, está na igreja, e a moça não é. É mais fácil, às vezes, a moça tirar o rapaz da igreja do que ele levar ela para a igreja. Então, nós temos que vigiar muito essa situação. Amém? Nós tivemos um comentário aqui da Mônica. Muito difícil falar sobre amizade, pois vemos que dentro da própria igreja não temos amigos. Temos que ter mais comunhão uns com os outros. Isso que a Mônica falou é importantíssimo, né? Os vínculos dentro da congregação local. Isso é muito importante. Às vezes, por mais que a sua igreja não esteja em célula, né? Por mais que a sua igreja não tenha reuniões, mas é importante uma ligação. É importante uma mensagem no WhatsApp, uma pregação de reflexão para a semana, no meio da semana. Às vezes, para uma pessoa, né? Pergunte ao Senhor, você que está, né, nos assistindo agora: Deus, para quem eu posso enviar? Às vezes, Deus te falou tanto com uma canção, tanto com uma pregação. Deus,
Deus, me ajude a mostrar-me, Deus, para uma pessoa, Deus, que está precisando ouvir essa pregação. Uma pessoa que precisa de ser alcançada por essa mensagem, ó Deus, que eu estou vendo e eu fui impactada. Queridos, nós temos que ter os nossos olhos atentos a isso, né? Não é apenas no culto de domingo, no culto de quarta e no culto de sexta, mas nós precisamos ser atuantes nos nossos relacionamentos dentro da igreja, né? Isso que a Mônica falou é algo muito, muito sério, muito verdadeiro, né? Muitas vezes dentro da própria igreja nós procuramos alguém, mas nós não achamos. Mas, queridos, essa infelizmente é uma realidade. Vamos colocar quem seria seu amigo. Amigo é aquele que vai sustentar um ministério, que vai sustentar um sonho, que vai sustentar uma visão juntamente com você. Vamos colocar Jesus. Jesus chamou 70. Dos 70, Jesus escolheu 12. E esses 12 começaram a andar com Jesus. E dentro dos 12, tinham 3. E dentro dos 3, tinha 1. Então, dentro da igreja é assim também. Nós, vamos colocar, nós somos 70. Mas dentro dos 70, eu tenho 12. Dentro dos 12 eu tenho 3, e dentro dos 3 eu tenho 1. Mas isso não quer dizer que eu não ame e não considere os 70. Foi o que Jesus fez também. Depois Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Mas o único que foi considerado aquele que Jesus amava foi João, dentro dos 3. Então nós, né, temos essa realidade também dentro da igreja. Queridos, e a gente, dentro dessa pergunta, desse comentário, a gente tem que ver o seguinte, queridos: comunhão é necessário dentro da igreja. A amizade é uma coisa mais profunda, é mais pessoal. Não mistura as coisas, não. Comunhão você tem que ter. O que é comunhão? Como eu faço parte daquela congregação. Tudo que acontece na congregação, eu estou dentro. Se o irmão está com problema, se o irmão está desempregado, se o irmão está feliz, se o irmão está triste, eu estou inserido naquele grupo ali. Agora, a amizade é uma coisa mais pessoal. É um com dois. Isso é bem mais fechado. Mais restrito. Tá? Mais restrito. Então, é obrigação de um cristão ter comunhão com a igreja. É obrigação. Por quê? Porque ele faz parte da igreja, ele faz parte do corpo da igreja. Ele tem que ter comunhão. Ele tem que conversar com todo mundo, ele tem que tratar todo mundo bem, ele tem que orar por todo mundo, é obrigação dele. Agora, a intimidade da amizade é outra coisa. Né? Como o pastor Rodrigo disse, podemos ser 70, mas a intimidade da amizade, você pode ter 1 no meio dos 70. Então, você tem que ter comunhão com todos, porém, a amizade sua pode ser 1. Amém? Então, a gente tem que entender isso aí, não misturar as coisas, não. A pastora Janete comentou: precisamos criar vínculos sinceros de amizades com preceitos na palavra do Senhor, pois existem amigos mais chegados que um irmão. Né? Amém. E o pastor Vilmar, ele comentou aqui no privado, até mesmo que o pastor Rodrigo falou, né, que Jesus mesmo tinha os 3. E dentre os 3 tinha 1. Né? Vocês dois se comunicaram. Amém. Vamos lá para uma próxima pergunta. Ela é um pouco diferente. Ela não fala, né, assim, de tantos relacionamentos, igual a gente está falando de amizades, né, de cônjuge, mas fala assim: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Pois sei que é o único pecado que não tem perdão. Essa é bem complexa. O que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos, para que nós possamos entender a base dessa pergunta, gostaria de ler com você, só um momento, deixa eu buscar aqui, que eu li isso hoje. João 16. João capítulo 16.
Amém. João capítulo 16, a partir do verso 7, para nós entendermos relacionado à blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, e convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier quem? O Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, para que o Espírito Santo veio? O Espírito Santo veio para consolar e para convencer uma nação, não uma nação. Para convencer um país, um continente, não. O Espírito Santo, ele veio para convencer todo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo veio para convencer do pecado. Vamos guardar o pecado de início. Beleza. Por que teve esse contexto aqui? Por que Jesus falou essas palavras da blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque Jesus, ele estava trazendo uma palavra para os fariseus, falando que Jesus estava endemoniado, que os demônios estavam em Jesus, e porque os demônios estavam em Jesus, porque Beelzebul estava em Jesus, Jesus conseguia expelir outros demônios. Então o que Jesus falou para os fariseus? Que está aqui em Marcos, capítulo 3, a partir do verso 28. Olha o que Jesus fala para eles: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e a blasfêmia que proferirem. Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e a blasfêmia. Ao no 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque dizem, está possesso de um espírito imundo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Vocês podem não acreditar em mim. Quando nós falamos nessa blasfêmia aqui, não é falar mal, não é falar contra o Espírito Santo, não é falar o Espírito Santo, falar mal do Espírito, não existe, contrário ao Espírito Santo. Não é essa blasfêmia que está dizendo aqui, que Jesus está dizendo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você pode não acreditar em mim, você pode não acreditar em Deus que me enviou, mas se você não acreditar no Espírito Santo, é blasfêmia. A blasfêmia aqui não é falar mal, a blasfêmia aqui é não acreditar. É não acreditar no Espírito Santo que se torna uma blasfêmia. Mas pastor, está falando aqui que é pecado que não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo. Vou te dar um exemplo muito, muito simples aqui. Vamos colocar um ateu. Um ateu não acredita em Deus. Uma vez que ele não acredita em Deus, ele não acredita no Filho. Uma vez que ele não acredita no Filho, ele não acredita no Espírito Santo. Beleza? Então, pela lógica, pela base, ele já está condenado e não tem perdão, porque isso é uma blasfêmia. É ou não é? Mas acontece algo na vida dele, ele se arrepende e converte, e aceita Jesus na sua vida e passa a acreditar no Espírito Santo. Mas e aí? A palavra diz que não tem perdão. Então deu para entender aí que essa blasfêmia a qual Cristo se refere não é a blasfêmia de falar mal, porque quando você fala mal de Deus, você fala mal de Jesus, é uma blasfêmia? É,
mas eu acho mais uma falta de respeito do que a própria blasfêmia. Porque a blasfêmia aqui colocada é não acreditar. E uma vez que você, por que se torna pecado sem perdão? Porque como eu vou ser perdoado de algo que eu não acredito? Eu tenho que ser perdoado de algo que eu tenho consciência, é ou não é? Se eu chegar aqui e pisar no pé da Laís, se para mim não é uma transgressão, não tem problema nenhum, por que eu vou te pedir perdão de algo que para mim não tem problema? Eu vou até pisar no seu pé agora. Então, qual é o problema? Eu vou pisar no pé dela e pronto. Não tem por que pedir perdão disso. Mas se eu sei que isso vai causar dor nela, isso vai trazer problema, o que eu vou fazer? Laís, me perdoa. Então, se eu não acredito no Espírito Santo, se eu não acredito na ação do Espírito Santo, existe pecado? Não. Então eu preciso ser perdoado de alguma coisa? Não. Aí quando nós voltamos lá em João capítulo 16, verso 7, fala o seguinte, que ele veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se eu não acredito no Espírito Santo, que veio para me convencer do pecado, e eu não sou perdoado do meu pecado, automaticamente eu estou condenado. E uma vez que eu não acredito no Espírito Santo, e eu não sou convencido por ele, automaticamente eu estou condenado. E outra coisa, não tem como eu acreditar em Deus e acreditar em Jesus se eu não acreditar no Espírito Santo. Mas por quê, pastor? Porque pelo seguinte, eu só passo a acreditar em Deus e acreditar em Jesus por causa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai me convencer que eu posso ter uma intimidade com Jesus e uma intimidade com Deus. Então, por que se torna blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque eu não acredito no Espírito Santo. Então fica bem claro, você falar mal do Espírito Santo, você falar mal de Deus, falar mal de Jesus, isso aí não é essa blasfêmia que vai te trazer condenação. Porque lembra lá daquele filme lá do Porta dos Fundos? Lembra lá daquele filme que eles falam de Jesus, que eles fazem um monte de coisa? Eu não assisti. Eu não tive nem coragem de assistir, queridos. Aquilo ali é uma blasfêmia? É. Eles estão escarnecendo ali de Jesus? Sim. Mas, se depois vier o juízo sobre eles, porque o juízo também o Espírito Santo vai convencer do juízo e da justiça. E se depois disso eles se arrependerem e voltarem atrás, aí o que o Espírito Santo fez? Os convenceu do pecado. E quem é convencido do pecado e se arrepende, não há condenação sobre ele. Então, para nós fecharmos aqui, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então a condenação é pelo crer ou pelo não crer. Quem crê? Quem crê quem? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. E for batizado. Quem que batiza? Deus batiza? Jesus batiza? Quem batiza é o Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porque na ação do Espírito Santo já está condenado. Porque a única forma da salvação aqui é mediante o Espírito Santo. Então o que vai acontecer aqui? Cristo veio. Nós temos tempo aí para responder essa pergunta rapidinho. 15 minutos, quer dizer, é algo que dá muita abertura, mas tem que ser respondido bem, né? Antes tinha Deus, só havia Deus, correto? O povo lá no Antigo Testamento, eles viam o Filho, eles sabiam do Filho, só pelas profecias.
Então tinha lá Deus. Aí, Deus, pá, o Filho, Jesus, beleza? Jesus, Espírito Santo. E o Espírito Santo vem até os dias de hoje, até a volta de Cristo. O que está para nós hoje? O Espírito Santo. Então, se você vai contra o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, nós perdemos a nossa salvação. Ficou bem explicado? Muito bem, muito bem. Tá bom. Vocês querem complementar? Não? Então, para fechar com a nossa... para fechar com chave de ouro, eu tenho uma pergunta boa, muito boa, que diz assim, que uma vez filho é sempre filho, certo? Se sim, como fica a respeito da salvação? Uma vez salvo, sempre salvo? Vamos colocar no meu pensamento dentro da palavra, queridos. Esse tipo de questionamento, ela tem interpretações diferentes de estudiosos diferentes. Nós temos segmentos religiosos que creem que uma vez salvo hoje, salvo para sempre. Porém, nós temos pensamentos também que dizem o seguinte: a salvação ela é progressiva. O que é progressiva? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. Por quê? Quando você lê em Ezequiel, a palavra do Senhor ela vem descrevendo da seguinte maneira: se eu estou andando com Deus hoje, e caio, e não me arrependo, e morro, eu perco a salvação. Se eu estou andando em pecado, e me arrependo, e começo a andar com Deus, o que ficou para trás não conta. Conta o que eu estou vivendo. Então, está descrito isso em Ezequiel. Né? Então, tem esses dois pensamentos. O meu pensamento segue esse de Ezequiel. A salvação, ela é ontem, ela é hoje, ela acontecerá. Então, ou seja, a sua caminhada com Deus te leva à salvação. Se você cair, não se arrepender e não voltar para Deus, automaticamente você será condenado quando ele voltar. Se até a volta dele, até o seu fôlego de vida, não houver arrependimento, você perdeu. Não interessa como você andou. Se não houver arrependimento, se não houver um coração quebrantado no seu último momento de vida ali, você perde a salvação. Se você andou, não anda com Deus, mas ali, você está no seu leito de morte, você está com uma doença terminal, e as pessoas vão no hospital visitar, e você aceita Jesus como seu salvador, você se arrependeu naquele momento, e logo depois você morreu, automaticamente você ganha a salvação. Tá? Isso é um pensamento que eu sigo dentro da palavra. Amém? Eu vejo, dentro disso que o pastor Normandes falou, é aquela questão, quando nós vamos estudar, a gente entra na escola, a gente não ganha ponto. A gente, como se diz, a gente não vai ganhando ponto, pelo contrário, a gente perde os pontos. Você já entra com 100 pontos garantidos. É como se você aceitasse Jesus, você aceitou Jesus, você já entra com 100 pontos. Você tem 100 pontos ali, porque você aceitou Jesus. E o ano, ele vale 60 pontos. Você precisa de quanto para passar? 60. E você ganhou quanto? 100. Aí você vai vivendo. Se quando Jesus voltar, você tiver com 60 pontos, você passou. Agora, quando Jesus voltar, se você tiver com 59, não tem, não. Alguns falam que vai ter recuperação, né? Aqueles 1000 anos lá. O professor vai ajudar. Vai ter aquela recuperação, o professor pode te dar um ponto. Vai muito do Espírito Santo. Se ele vai te dar esse meio ponto ou não. Mas podemos encarar dessa forma. Se aceitou Jesus, você já ganhou 100 pontos. Aí se você fizer os trabalhos, fizer todos os deveres de casa, presença conta muito, porque tem pessoas que tomam bomba por presença.
Presença conta, trabalho entregue conta, prova. Olha o desenho aí, né? Aí você chegou no final do ano, você não fez os trabalhos, não entregou nada, você perdeu o ponto. Você está com 59, felizmente, você vai tomar bomba. Mais ou menos isso, pastor Alves. Então, queridos, glória a Deus. A Simone agradeceu, né, pela outra pergunta a respeito da blasfêmia do Espírito Santo. Ela agradeceu pelo esclarecimento. E a Mônica diz: temos que buscar a salvação todos os dias. Eu creio nisso. E é verdade, eu também creio nisso. Temos que nos converter todos os dias, diariamente. Exatamente. Queridos, está chegando ao fim mais um bate-papo. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de estar dizendo para você que na semana que vem nós vamos ter um bate-papo muito especial. Não vai ser mais com o nosso convidado e os pastores. Por enquanto, tá, gente? Por enquanto. Mas nós vamos ter o bate-papo entre as mulheres. Isso. Então, eu já vou te falar o tema aqui para você já pensar na sua pergunta, para você não perder tempo. E o tema, a partir de semana que vem, vai ser os desafios da mulher cristã moderna. Chique, hein? Viu? Os desafios da mulher cristã moderna. O pessoal da mídia social vai estar fazendo, né, todo o trabalho de divulgação a partir do nosso final de semana agora, né? Então, assim, você fique ligado, viu? Fique ligado nas nossas redes sociais, que nós vamos estar fazendo a divulgação. Já divulga de uma vez esse tema para as irmãs, mas eu quero te dizer para você que não vai ser só as irmãs convidadas, não, vai ser os homens também. Vamos todos participar, porque, aliás, nós somos família de Deus. Né? Então, assim, você, homem que está escutando, não se sinta, é só para as mulheres. Não, é um bate-papo cristão. E você, homem, também é convidado para agregar a esse bate-papo. Não fique com vergonha de comentar, fazer perguntas. Os homens aqui, semana que vem, é eles que vão estar comentando. Vai estar se preparando, né? Olha lá a cara deles. Estamos pensando nas perguntas aqui. Pastor Ormando já está pensando nas perguntas. Então, fique ligado com a nossa programação. A gente está encerrando hoje o nosso bate-papo. Gostaria muito de agradecer aos irmãos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado para você que mandou suas perguntas. Espero que sejam bem esclarecidas. Mas se a dúvida ainda persistir, mande para a gente novamente. Nós vamos estar procurando os nossos pastores e vamos fazer de tudo para deixar bem esclarecido e você não ficar com nenhuma dúvida. Viu? Que Deus abençoe muito a sua semana, ricamente esse resto da semana, né? E que você vai se preparando para a quarta-feira que vem, já vai pensando em quais mulheres, em qual grupo que você, né, já vai estar mandando convite. Pede ao Espírito Santo para estar te mostrando as pessoas certas para estarem enviando o convite, porque eu sei que com certeza o Espírito Santo vai testificar. Amém? Os pastores podem fazer comentários ou oração. Amém? Gostaria de dizer que foi uma experiência muito boa, né? Pregando a palavra através de um debate, através de uma conversa, falando do amor de Deus através de uma conversa, né? E era assim que o povo, que os discípulos muitas vezes também, eles tinham oportunidade de estar falando do amor de Deus, né? Então, foi muito gratificante, foi muito bom. Espero que tenha alcançado seu coração. Espero que essas respostas do fundo do coração não tenham te esclarecido por total, por completo. Mas por quê, pastor? Aí vai te obrigar a buscar mais na Bíblia, vai te obrigar a pesquisar mais, e assim, quem sabe você não vai encontrar aquele que vai descortinar, que vai abrir tudo para você, né? Então, queridos, o nosso intuito aqui não é simplesmente tirar suas dúvidas, mas gerar em você curiosidade, gerar em você dúvidas,
gerar em você questionamentos, né? Vai buscar, vai pesquisar, vai correr atrás. Corre atrás aí, quem sabe, né? Jesus não vai te mostrar algo diferente. Amém? Eu gostaria de agradecer também pelo aprendizado, pelas meninas da comunicação ter me convidado e por ter passado algumas experiências que Jesus tem feito na minha família, na minha vida. Espero que possa edificar também a sua casa. Agradecido. Agradeço a vocês que nos acompanharam, nos assistiram, apoiaram essa ideia, né, que você possa estar conosco sempre, né, ouvindo, aprendendo, né, e direcionando, né, queridos. Apareceu um devocional, trouxe uma palavra, você ficou meio perdido, também mande as perguntas. Pode perguntar mesmo, qualquer ministração, qualquer devocional, qualquer coisa que você não entendeu que a gente posta, né, nas redes, pergunte. Envie as perguntas que a gente vai estar respondendo, a gente vai estar vendo e respondendo dentro da palavra, dentro da luz da palavra, para que você não fique com a mente obscurecida, mas esteja esclarecido pelo Espírito Santo. Amém? Agradecemos a você, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Senhor, na tua presença, onde o Senhor pode trazer sabedoria e esclarecimento àqueles que nos ouvem, a nós mesmos. Senhor, que cada lar seja abençoado por Ti, que haja, Pai, entendimento, ó Pai, nas famílias, que haja uma paz nas famílias, que haja uma harmonia no meio da família. Que o Senhor esteja presente em nosso meio, trazendo alegria verdadeira, e que possamos adorar ao Senhor sempre, buscando a Tua face, buscando o aconchego dos Teus braços, estando, ó Pai, na Tua casa espiritual, para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.